Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos aí em mais uma quarta-feira de estudos e tratamento aqui em nossa casa, através desse canal. Lembrando os irmãos do nosso telefone que já está na tela, né? Bom gravar, colocar, divulgar para os seus amigos, não só para acompanhar o nosso estudo. Lembrando que não precisa do link, né? Você basta digitar GR Sobradinho. É bom, por que eu repito isso aqui? É bom avisar para o pessoal, né? Outro dia uma senhora me perguntou, eu não estou recebendo o link. Não tem precisa de link. Você entra no YouTube, digita GR Sobradinho, automaticamente conecta conosco. Além disso, e principalmente, para você encaminhar nomes para tratamento, à distância. Esses nomes nós fazemos a oração no final do estudo e encaminhamos também para o nosso trabalho presencial, que acontece toda segunda-feira, às 20 horas, na nossa instituição aqui mesmo em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3. Segunda-feira, às 20 horas, tá bom? Muito bem, tem aí o nosso Instagram também, para que você possa estar curtindo, divulgando, passando para os seus amigos. Então, é uma maneira que nós temos de contribuir com a divulgação desse trabalho, com a divulgação da doutrina, uma vez que estudamos aqui sempre um tema voltado para a doutrina espírita, tá bom? Antes, porém, nós vamos, na noite de hoje, colocar um trecho do Evangelho, fazermos a nossa oração e, em seguida, nós vamos dar sequência aí ao nosso estudo, né? Nosso estudo. Nosso tema hoje
será. Não somos exceções. É uma mensagem muito bacana para que a gente possa estar avaliando aí a nossa postura, a nossa conduta em relação à vida. Vamos colocar para vocês então aí o trecho lá de Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30, que nós vamos ler aqui antes da nossa oração. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Convidamos a todos a levarmos nosso pensamento ao plano superior da vida, lembrarmos de Deus nosso Pai, Jesus nosso amado Mestre, da nossa querida Mãe Maria Santíssima e de todos os espíritos ligados a nós, ligados à nossa família espiritual, ligados ao nosso projeto reencarnatório, a fim de que possamos conectarmos sempre com esses espíritos que estão sempre conosco, nos guiando, nos intuindo, nos orientando no campo do bem, para que tenhamos, Senhor, a vida digna voltada para os teus ensinamentos divinos. Possamos assimilar sempre que tivermos oportunidades, como este momento, como esta noite, a fim de assimilarmos teus ensinamentos através dos espíritos, amigos que nos trazem conteúdos tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Que as tuas bênçãos, que o amor de Mãe Maria Santíssima esteja conosco agora e sempre. Graças. Muito bem, amigos. Nós vamos então dar sequência aqui ao nosso estudo. Não somos exceções. Muito bacana a mensagem que nós vamos estudar hoje. Ela é uma mensagem de Emmanuel, que está lá naquele livro Alma e Coração. Alma e Coração, a lição número 51. E é muito bacana para que possamos compreender que estamos todos numa luta tremenda para o nosso crescimento espiritual, aproveitando o máximo da existência, coisa que temos que aprender a aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível, compreendendo sempre os acontecimentos da vida, o que ocorre conosco, porque se temos a compreensão espiritual dos fenômenos que ocorrem na vida, que ocorrem conosco, vamos aprender a reclamar menos, vamos agradecer a Deus a oportunidade e pedirmos crescimento íntimo, fortalecimento espiritual, para que possamos lidar com essas questões na nossa vida, aproveitando o máximo da nossa existência. Nós sempre repetimos aqui, nós não cansamos de que todos nós reencarnamos com um objetivo, que é a nossa evolução, que é o nosso crescimento espiritual, no qual não fomos jogados ao acaso na presente vida. Todos nós, sem exceções, reencarnamos com programas pré-estabelecidos, com espíritos que são responsáveis por nossas vidas, por esses programas. Quando nós falamos assim, não quer dizer que eles fazem por nós as tarefas que nos competem, mas são espíritos que programam, que agendam a nossa vida no local, com os familiares, no momento adequado, que devemos tanto nascer como desencarnar, voltando à vida espiritual. Sempre vamos falar isso, repetir, tantas vezes tivermos oportunidade, para que possamos entender que o que ocorre conosco na vida tem um propósito, não é à toa. A espiritualidade é muito sábia, a providência divina é algo inviolável.
regida por uma lei divina, no qual nós não temos condições de mexer nessa lei, de alterar, consequentemente, o nosso programa espiritual. A espiritualidade respeita muito em nós o nosso livre-arbítrio, no qual fazemos escolhas que elas podem ser boas ou ruins, positivas ou negativas. Quando elas são do campo negativo, são ruins, nós interferimos sim no nosso programa, não alterando-o, mas modificando, não aproveitando as oportunidades que a vida nos dá. Vamos adiando, consequentemente, quando essas escolhas são negativas, são boas, são ruins, nós muitas das vezes atrapalhamos, fazemos escolhas equivocadas, escolhas erradas. Por isso que temos consequências desses atos. Para entendermos numa grandeza maior, toda a nossa existência, ela é montada, ela é trabalhada, organizada, planejada pela espiritualidade superior em cima dessas falhas e desses erros, dessas escolhas ruins, dessas escolhas negativas. É em cima disso que é montado, que é programado as nossas encarnações. Daí sai a família que nascemos, os componentes dessa família, os processos que eu tenho que passar na vida. Por quê? Eu só consigo evoluir quando eu quito com a lei as minhas dívidas. Quais são as minhas dívidas? As escolhas ruins que eu fiz, os erros cometidos. Então, é refeito o nosso programa em cima desses erros, consequentemente, vão se repetir os fatos, as situações, esperando de nós escolhas corretas. Então, a mesma coisa vai acontecer com o nosso futuro, com a nossa próxima existência. Ela vai ser montada em cima das ações atuais ou anteriores. E por isso que toda lição trazida pela espiritualidade é de profundo esclarecimento no sentido de nos alertarmos para o momento que estamos vivendo, para as situações que surgem nas nossas vidas e principalmente as orientações de como proceder, qual a postura, a conduta, o comportamento, tanto em termos de expressões, de ações, como o nosso pensamento mental, a nossa mente, qual era a postura e a conduta que devemos ter para contribuir com êxitos em nossas escolhas. Mesmo que busquemos a sintonia através das orações, através do trabalho edificante, do trabalho em favor do próximo, dos trabalhos em torno das instituições, isso tudo contribui para o nosso fortalecimento. Mas essas ações ótimas, positivas, fundamentais em nossas vidas, elas não eliminam as nossas provações. Elas não vão tirar de nós os compromissos de provação, expiação, de lutas, de sofrimento que fazem parte da nossa caminhada, porque então, através dessas ações, repetindo o passado, conteúdos do passado, é que devemos não repetir as ações do passado, mas sim fazer novas escolhas. Fazer com que possamos assimilar todo o conteúdo espiritual que ouvimos, aprendemos, estamos recebendo ao longo da vida, porque a única maneira de fixar esse conteúdo é vivenciando em cima das situações que nós vamos passar ao longo da vida. Para iniciar, nós vamos então começar aqui a lição de Emmanuel. E ele começa assim a lição: quando sofras alfinetadas morais no mundo, não te permitas, por isso, cair no labirinto
das grandes complicações. Quando que nós vamos cair em complicação? Quando não aceitarmos essas alfinetadas morais, ou seja, são acontecimentos para burilar o nosso campo íntimo. Então, cair no labirinto de reclamações, de negação, isso complica as nossas ações, porque nós estaremos não cumprindo aquilo que nós prometemos em torno de todos os processos que vivenciamos no passado e que eles vão repetir para que possamos fazer escolhas adequadas. Então, como ele fala aí, ó, quando sofrermos essas alfinetadas morais no mundo ao longo da nossa vida, não nos permitamos, por isso, cair no labirinto das grandes complicações. Ou seja, o labirinto, indo, voltando, reclamando, ao invés de seguirmos em linha reta, no sentido construtivo, no sentido de aceitação do nosso programa espiritual, que nós mesmos contribuímos com a sua elaboração. Ou seja, antes de nascermos, nós contribuímos com essa programação. Então não cabe agora, para êxito nosso, complicarmos todas essas situações. Forçoso que a mínima brecha no carro ou na embarcação receba reparos imediatos, se o viajante não deseja arriscar-se. Ora, o que Emmanuel está mostrando para nós? Lógico que quando temos um empenho positivo, de aceitação, de luta permanente, lógico que nós vamos ter que fazer alguns ajustes. Não somos perfeitos. Estamos num processo de evolução, a caminho da perfeição, não a perfeição ainda. Então é lógico, quando uma embarcação dá algum defeito, não tem que parar e ajustar, consertar, resolver e dar prosseguimento? Mesma coisa é a nossa vida. Então o Emmanuel está fazendo comparações, porque nós não conseguimos uma linha reta em termos de conduta, de acerto pleno, constante ao longo da vida. Vamos ter acertos e erros. Então ele fala que a mínima brecha de um furinho na embarcação, tu tem que arrumar, porque ele pode trazer um prejuízo muito grande. Então temos que entender isso, para não desanimarmos, compreendermos que nós vamos ter quedas, nós vamos ter falhas, mas com condições de ajuste, de consertos, para que possamos prosseguir nos esforçando cada vez mais. Na frente ele fala, na sequência, nos comprometimentos do corpo, esmera-te no uso de remédios, ginásticas, dietas, cirurgias. Não é? Quando o corpo falha, nós corremos atrás. O que precisa ser feito para arrumar, para equilibrar? Então tá aí, ó. Remédio, ginástica, dieta, cirurgia. Algo tem que ser feito para que você encontre o equilíbrio. Aí ele fala: nos males da alma, o espírito, não se curarás ao preço de expectação. Tem que fazer algo. Urge empregar observações, decisões, normas, estudos. Então, no campo do espírito, a mesma coisa. Temos que buscar recursos para equilibrar o espírito, assim como fazemos para equilibrar o corpo. Então, Emmanuel vai fazendo comparações, porque, repito, nós não vamos conseguir ao longo de uma vida não errarmos. Por quê? Porque nós estamos muito longe das condições evolutivas ideais. Haja visto que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Ainda somos muito inferiores, mas estamos em progresso.
Nós já falamos aqui também. Essa existência para todos nós é a melhor que nós já tivemos em relação às vidas passadas. Então estamos caminhando. Cada encarnação damos um passo, aprendemos algo. Mais ou menos, depende da condição de cada um, do esforço de cada um. Então, é importante entender essas pequenas quedas, essas pequenas falhas, esses pequenos problemas, e precisam de ajuste. Assim como fazemos com o corpo físico, se você não cuidar, vai sucumbir, vai só piorando, piorando. E a mesma coisa temos que fazer no campo do espírito. Precisamos de ajustes, estudos, normas, observações, decisões. E Emmanuel prossegue assim, ó. Quando a ansiedade ou aflição te visitem, nossa, aliás, isso aí está na moda, no sentido de desequilíbrio, tem acontecido com muita frequência, com companheiros do nosso lado, muitas das vezes conosco. Então, quando a ansiedade ou a aflição te visitem, analisa a ti mesmo, delibera quanto ao que devas fazer para evitar desequilíbrio e conturbação. Assume a responsabilidade da própria disciplina e inspeciona o campo de ação em que te movimentas. Olha o que Emmanuel fala para nós. Ou seja, ele mostra o que tem acontecido e mostra como fazer para sairmos. Olha como ele é delicado e a gente precisa prestar atenção. Quando a ansiedade ou a aflição te visitem, analisa a ti mesmo, delibera quanto ao que devas fazer para evitar desequilíbrio e conturbação. Assume a responsabilidade da própria disciplina. Assume a responsabilidade da própria disciplina. E inspeciona o campo de ação que te movimentas. Ou seja, nós temos que ter a sensibilidade de observarmos o que tem acontecido conosco e de buscarmos em torno, observar em torno de nós o que está acontecendo, onde nos movimentamos. E daí absorver, extrair o que precisamos fazer. Lembra, nós nunca estamos sozinhos em relação ao plano espiritual, que sempre nos ampara, que não nos deixa. Olha a lição do início. Todos vós que vos encontrais sobrecarregados e aflitos, eu vos aliviarei. Jesus não está prometendo retirada de problemas de ninguém, porque nós precisamos deles para a nossa evolução. Nós precisamos das expiações, das provações, das dificuldades, porque é isso que vai fazer com que avancemos na escalada evolutiva. Como falamos, não repetindo os nossos atos. Repetem as situações, repetem os problemas, mas os nossos atos como respostas não podem repetir os atos do passado no qual nós erramos. E é todo dia, todo instante. Nós somos convidados pela vida, pelas situações que surgem, a fazermos escolhas adequadas, escolhas certas para o nosso crescimento espiritual. Então tá aí, é muito importante a nossa busca. E o bacana de Emmanuel é que ele fala que nós é que temos que resolver. Está em torno de nós os problemas que causamos e também as soluções. É preciso estar atento. E ele fala assim, ó, sem dúvida necessitas de refazimento e conforto. Olha só, sem dúvida necessitas
de refazimento e conforto. No entanto, em favor do próprio reajuste, aprende a reconhecer que, em matéria de sofrimento, não constituis exceções. Em matéria de sofrimento, nós não somos exceção. Todos nós estamos incluídos dentro desse aspecto da vida, onde não há privilégios. Todos nós, guardadas devidas proporções, ao nível compatível do que cada um suporta. Lembra? Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Então, tudo o que passamos fazem parte da nossa necessidade. Então ele fala que não tenhamos dúvida do refazimento, do conforto que devemos buscar. Mas é importante lembrar que todas as dificuldades que nós passamos é para nosso reajuste, é para o nosso equilíbrio. Precisamos entender que nós não somos exceção. Ou seja, todos nós aqui na face da Terra estamos incluídos. Tem hora que Emmanuel, em suas lições, ele fala que ele se inclui, né? Ele se inclui. Nós, os espíritos, também estamos na mesma situação de reajuste, de luta. Por isso que Kardec colocou no Livro dos Espíritos lá a questão dos espíritos errantes. Por que espírito errante? É todo aquele espírito que está sujeito a reencarnações. São espíritos que estão em processo de reajuste espiritual, de evolução. Então é muito bacana o nosso entendimento. Ele fala assim, ó, reflete naqueles que carregam fardos mais pesados que os teus. Então, gente, tem gente com mais problema do que nós, que carregam um peso em relação a seus sofrimentos, às suas provações, às suas expiações, maiores do que o nosso. Reflete naqueles que carregam fardos mais pesados que os teus, os que desejam andar como naturalmente caminhas e jazem atarrachados em leitos imóveis, os que anseiam ver como enxergas e tateiam na sombra, porque não tem a visão que nós temos. Observa, é o que Emmanuel nos convida. Aqueles ao nosso redor, estão ao nosso redor com maiores sofrimentos que os nossos. O que Emmanuel está falando? Nós reclamamos demais, enquanto os nossos irmãos estão com problemas muito maiores. Nós que deveríamos estar agradecendo a vida, a oportunidade, o esclarecimento, a oportunidade de estudo. Aí ele fala assim, ó, os que te completam, os que te contemplam a mesa farta, sem recursos de usufruí-la, e os que estimariam compartilhar-te a segurança íntima e suportam a cabeça esfogueada pelas chamas invisíveis da obsessão. Quantos não estão nessa condição ao nosso lado? E muitas das vezes nós não estamos passando por isso, com dificuldade, mas estamos
vencendo, sobrevivendo, trabalhando. Quantos não estão em condições piores que as nossas? Fita a vanguarda dos que te fizeram superiores, a fim de que te animes a subida espiritual. É por isso que tem aqueles espíritos que nos trouxeram exemplos, não de facilidades, mas que souberam vencer as suas dificuldades e deixaram como exemplo suas marcas. Fita a vanguarda dos que te fizeram superiores, a fim de que te animes à subida espiritual. Todavia, não desfiles à retaguarda para que te reconforte nos valores já conquistados e que podes claramente distribuir a benefício dos outros. Nós podemos fazer. Por isso que ele fala: não desfites a retaguarda para que te reconfortes nos valores já conquistados e que nós podemos contribuir, distribuir, contribuir com os outros, podemos ser úteis. Aliás, nós já falamos aqui, não tem como você evoluir sem o próximo, sem fazer algo pelo outro. E aqueles que passaram, fizeram por nós. Estão numa condição superior, pelos exemplos que deixaram, pela ajuda que nos deram com seus exemplos até hoje. Aí Emmanuel fala assim, ó, sofre aprendendo, não sofre reclamando, sofre aprendendo e eleva-te auxiliando, ajudando o próximo. Este é o programa do educandário da vida em si. Tá aí, ó. Você fala assim, olha, esse é o resumo da vida que você precisa para evoluir. O programa do educandário da vida em si, porquanto, seja na ascensão ou no resgate, aperfeiçoando ou ressarcindo, a lei das provas é o agente aferidor do merecimento de cada um, sem criar privilégios ou favores, clandestinidades ou exceções para ninguém. As provas é o agente aferidor. Não somos exceções. Todos nós temos as nossas necessidades. Todos nós precisamos do sofrimento. Todos nós precisamos passar pelas provações, pelas dificuldades. Todos passam e nós não somos exceções. Mesmo que estivermos na labuta espiritual, nos esforçando ao máximo, contribuindo no trabalho em relação ao próximo, tanto encarnados como no campo espiritual aos desencarnados. Temos tarefas pré-determinadas que nós prometemos em cumprir aqui na vida. Não somos exceções em relação às provações que passamos. Somos endividados perante a lei divina. Precisamos devolver para a lei o ajuste do nosso equilíbrio, da nossa postura, o ajuste de nossas escolhas. É preciso, então, sermos compatíveis com essas lições, com aquilo que recebemos do Evangelho de Jesus. Todos vós que vos encontrais sobrecarregados e aflitos, eu vos aliviarei. Ou seja, mantenha firme, me busque, que eu auxilio. Mas ele não fala que vai nos tirar a oportunidade de crescimento espiritual,
Que, meus irmãos, devido às nossas dívidas do passado, nós só vamos conseguir evoluir dentro dessa escalada de sofrimento que todos nós nos encontramos, cada um dentro da sua realidade. Então, aprendamos, não só conosco, mas tudo aquilo que temos visto pela mídia, por aqueles companheiros que convivemos, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, em nossa instituição, na rua, nos vizinhos na qual moramos, em qualquer lugar. Não reclamemos, não julguemos os sofrimentos que cada um tem, como se Deus, nosso Pai, estivesse nos castigando. Não. Pelo contrário. Vamos agradecer a bendita oportunidade que a vida nos dá de estarmos presentes diante dessas dificuldades, principalmente ocorrendo conosco, porque é isso que vai fazer com que alcancemos a evolução desejada. Pois se assim o cumprirmos, ao final de nossa jornada, retornaremos em condições melhores do que nós chegamos aqui. Faremos de fato com que esta encarnação seja a melhor de todas, para que na próxima possamos fazer melhor ainda, com melhores recursos, com melhores condições, com melhores entendimentos. Que as bênçãos de Jesus nos auxiliem nesse entendimento, para que possamos prosseguir sempre acertando mais e errando menos. Que a paz do Senhor esteja conosco, agora e sempre. Convidamos a todos a fazermos a oração semanal que temos feito toda quarta-feira, em favor dos nossos irmãos que mandaram nomes para tratamento. Elevemos a nossa mente ao Pai maior, a Mãe querida, Mãe Maria Santíssima, a Jesus, aos espíritos amigos, a fim de que possamos manter a nossa fé, a nossa esperança. E esses estudos que temos assimilado aqui a cada semana possam nos ajudar a compreender a vida de uma melhor maneira, para que possamos suportar com equilíbrio, com vitórias espirituais, todo o esforço que necessitamos ao longo de nossa vida, fazer jus ao que temos assimilado e aprendido, fazendo escolhas acertadas, para que cada provação, cada sofrimento, cada expiação, possamos corresponder com os ensinamentos que temos aprendido. Mãe querida, Mãe Maria Santíssima, que o teu amor possa tocar a todos os corações em sofrimento, principalmente os nomes colocados em nossos cadernos de tratamento de saúde. Não só hoje, como os nomes que são encaminhados na segunda-feira em nossa instituição, para que esse amor, essa energia, através de suas caravanas de amor, possa visitar a cada um, no plano físico ou no plano espiritual. E que possamos receber todas essas bênçãos com alegria espiritual, independente dos sofrimentos de cada um de nós. Estaremos, porventura, passando, que esses sofrimentos possam ser escolas para todos nós, lições, a fim de que possamos assimilar e findar a nossa tarefa, a presente vida, com reconhecimento do esforço máximo que demos conta de fazê-lo e que vai nos dar condições de chegarmos em condições melhores no plano espiritual, nosso verdadeiro mundo de origem. Que a tua paz, que o teu amor permaneça conosco na sequência de nossas vidas. Graças a Deus. Queridos amigos, agora nós vamos mostrar o trabalho do social que nós desenvolvemos, no qual distribuímos uma cesta básica com esses itens aí. Logo, logo vamos estar trazendo fotos, muitas fotos aí de todo o trabalho que foi feito ao longo desses meses e principalmente agora no findar do ano, onde nós estamos preparando uma festinha, um encontro com todos assistidos. Nós vamos mostrar para vocês, inclusive para que vocês possam divulgar
os amigos que têm te ajudado a contribuir com o nosso trabalho através das doações, tanto de mantimento de material, como de recurso financeiro, que nós vamos mostrar aqui no final para vocês. A mesma coisa com a nossa enxoval, no qual nós entregamos também um kit para cada mãe que nós atendemos, com as mães grávidas, né, carentes, que recebem aulas, recebem 8 aulas no período gestacional, e quando ganham seus meninos, elas então recebem esse kit completo em favor aí para contribuir, né, com as suas crianças, com o seu trabalho. E aí os dados para que você possa estar depositando, divulgando para os seus amigos, QR Code, os dados da conta, chave Pix, tudo que você precisa aí para poder contribuir conosco e divulgar para os seus amigos, para que a gente possa dar sequência a esse trabalho social que ele é permanente, tá bom? Então nós agradecemos a vocês, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, de dar aquele joinha, porque você vai estar sempre recebendo a notificação do momento que nós estivermos iniciando aqui, toda quarta-feira, alguns minutos antes, você recebe então uma notificação para te lembrar do nosso estudo, de acompanhar todo esse trabalho, tá bom? Então que as bênçãos de Jesus estejam conosco, que a paz do Mestre permaneça em nossas vidas, e quarta-feira que vem traremos um novo estudo para nossa apreciação, para ajudarmos na construção de uma vida íntima melhor, uma vida espiritual em condições de caminharmos sempre acertando. Um abraço carinhoso a todos, até quarta-feira que vem.